Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitar para fazer um convite para os irmãos. Amanhã às 8 horas. Hoje vai ter monte também. Quem quiser ir no monte já tem vindo. Mas amanhã também aqui na igreja às 8 horas da noite a gente vai estar aqui fazendo uma vigília. Então quem puder e quiser participar vai ser muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar buscando o Senhor aqui em oração. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe. Em 1 Coríntios, capítulo 1. Vou usar a NVI aqui. Nós vamos ler dois textos. Vai ser 1 Coríntios, capítulo 1. Depois nós vamos ler em Mateus 12. Vamos ler alguns versículos lá também. Amém, irmãos? Vamos orar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos. Se você baixe sua cabeça, peço para que Deus fale ao seu coração essa noite. Você veio aqui com algum propósito. Você veio aqui, creio eu, para ouvir Deus, para ter uma direção de Deus. Se você veio aqui para ouvir Deus, Ele vai falar com você em nome de Jesus Cristo. Não depende de mim, depende dEle. Somos falhos, somos fracos, mas Ele derramou da sua graça sobre as nossas vidas. Então que nos dê graça hoje para ouvir Ele falar conosco. Amém. Que nós possamos ser transformados pelo poder da palavra dEle. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a sua voz, ouvirmos a Deus a sua palavra que é viva, é poderosa e eficaz. A sua palavra, Deus, que é suficiente para transformar, para quebrantar as nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor me ajude essa noite, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a sua glória seja manifesta em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor Jesus esteja em nosso meio, nos convencendo, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos ver a sua glória, ouvirmos a sua voz e sermos mudados, transformados pelo poder do Evangelho, Pai. Fala conosco hoje em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número... Estou meio cego já. Versículo 22. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém, irmãos? Amém. Até aqui. Irmãos, a igreja de Corinto, ela estava tendo algumas dificuldades, havia divisão no meio da igreja. Alguns preferiam Apolo, outros preferiam Paulo, outros Pedro, outros Cristo. Então tinha uma certa separação, uma certa divisão na igreja de Corinto. Tinha um problema a ser resolvido. E além disso também, a igreja de Corinto, ela era uma região ali muito complicada. Era uma cidade muito perversa, era um povo muito perverso. E não só isso, era um povo acostumado com filosofias, com filósofos. Então, a igreja de Corinto, irmãos, ela estava tendo influência do mundo. A igreja de Corinto estava se deixando corromper, deixando a cultura do mundo, os ensinos mundanos, entrar dentro da igreja. Jesus, em uma certa oração, ele falou assim: Deus, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós estamos aqui, a igreja existe justamente para estar no mundo, para fazer diferença no mundo. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. E só faz sentido, a gente até comentou um pouco sobre isso aqui na quarta-feira, só faz sentido a gente ser luz onde há trevas. Amém, irmãos? Então a igreja existe com esse propósito, de ser luz onde há trevas, de ser sal também. O problema, irmãos, é quando não só a igreja está no mundo, mas quando o mundo também está na igreja. Ou seja, o problema é quando nós olhamos para a igreja e não conseguimos ver diferença entre a igreja e entre o mundo. Então, a gente às vezes olha para a igreja e vê comportamentos da igreja que tem no mundo.
comportamentos que tem no mundo dentro da igreja. Não pode ser assim. Por exemplo, mentiras, fofocas, separações, divisões, como por exemplo estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Fora essa questão de grupinhos, né, que tinham nessa igreja aqui, também tinha imoralidade sexual, problemas graves. E esses problemas só estavam acontecendo na igreja de Corinto porque eles estavam se deixando levar pela filosofia, pelo conhecimento, pelas instruções que o mundo trazia para eles. E não pode ser assim, irmãos. Nós somos chamados para influenciar o mundo, para transformar o mundo, e não para sermos transformados pelo mundo. A Bíblia fala que o Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que habita no mundo. A Bíblia fala que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. E é esse nome que nós servimos. Então não somos nós que nos prostramos diante do mundo. É o mundo que tem que se prostrar diante de nós. Não é nós que imitamos o mundo, é o mundo que tem que nos imitar. Nós temos exemplos, por exemplo, de Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Eles estavam na Babilônia. Um país corrupto, perverso, mas eles não eram perversos. Eles não eram corruptos. Porque eles sabiam de onde eles eram. Eles eram de Israel. E eles tinham como Senhor o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que é o nosso Deus. O Deus a que nós servimos. Então, mesmo eles estando em um mundo totalmente, em um país totalmente corrupto, mesmo eles tendo perdido família, amigos e tudo mais, eles não perderam Deus, eles não perderam a fé em Deus, a confiança em Deus, a dependência de Deus. E permaneceram fiéis ao Senhor. E aqui na igreja de Corinto, não foi diferente. A igreja de Corinto, ela estava se corrompendo, ela estava se perdendo. É interessante que, vamos ler aqui rapidinho Mateus, vai explicar um pouco melhor isso aqui pra gente. Mateus capítulo 12. Hoje, irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre a suficiência de Jesus Cristo. Nós não precisamos do mundo. Nós não precisamos de artimanhas mundanas. Nós não precisamos de estratégias diferentes. Porque o mundo é diferente, é atual. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente ainda hoje e será eternamente. Mateus capítulo 12, verso 38. Diz assim: Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está o que é maior que Salomão. Amém, irmãos? Até aqui. Aqui onde nós lemos, os judeus, eles estavam falando com Jesus e falando para Jesus: Mestre, nos dá um sinal então. Nós queremos ver o Senhor fazendo milagres, nós queremos ver o Senhor fazendo sinais e maravilhas. Então, se o Senhor fazer algo maravilhoso, então eu vou crer no Senhor. Então, se o Senhor fazer algo estonteante, eu vou me render ao Senhor. Então, me dá um sinal. Me prova que você é Deus. Me prova que você é o Cristo. Me prova que você é o Messias. E Jesus fala: nenhum sinal será dado para vocês. Geração perversa, geração corrupta, geração, enfim, imoral, geração cheia de pecados. E, irmãos, nós vemos uma geração que não é diferente daquela geração. Talvez até pior do que aquela geração. E muitas vezes nós vamos na igreja, ouvimos a palavra, adoramos a Deus, mas diariamente, constantemente nós estamos negociando com Deus. Deus, se o Senhor fizer, eu vou te servir. Deus, se o Senhor fizer algo por mim, se o Senhor me curar, eu vou na igreja. Se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Se o Senhor me abençoar, eu vou te honrar. Então nós estamos impondo várias condições para servir a Deus, para obedecer a Deus. Então minha vida está totalmente torta, eu só vou consertar a minha vida se Deus fizer um milagre na minha vida, se Deus fizer um milagre na minha casa, na minha família, se Deus
transformar meu marido, então eu vou para a igreja. Se Deus transformar minha esposa, então eu vou fazer algo para Deus. Se Deus curar meu pai, minha mãe, então talvez eu sirva ao Senhor. Então nós estamos pedindo para Deus sinais, maravilhas, para então se submeter a Cristo Jesus, para então se submeter ao ensino das Escrituras, ao ensino de Deus. Então nós, assim como os judeus nessa passagem aqui, Jesus, o Senhor é mestre, o Senhor ensina muito bem, mas me dá um sinal aí, me mostra alguma coisa aí. Então eles já tinham sido convencidos de que Jesus era mestre, de que Jesus era doutor, de que Jesus tinha excelentes lições para ensinar, mas eu só vou obedecer mesmo se o Senhor fizer um milagre na minha vida. Ou seja, eu sei que as palavras de Deus são verdadeiras, eu sei que a palavra de Deus é boa, eu sei que tudo que tem aqui é útil para mim, é maravilhoso para mim, mas eu só vou obedecer. Eu sei que é bom, eu sei que serve, eu sei que é maravilhoso, eu sei que é de Deus, mas eu só vou obedecer se Deus fizer um milagre na minha vida. Eu só vou me submeter a isso aqui, eu só vou obedecer, eu só vou ser prudente, eu só vou me santificar, eu só vou me consagrar a Deus, eu só vou lutar contra o pecado se Deus fizer na minha vida. Então não importa a palavra ser verdadeira, não importa a gente entender que isso aqui realmente serve para nós, e que realmente isso aqui fala a verdade, que eu sou um pecador, que eu sou falho, que eu preciso mudar de vida, que eu preciso seguir Jesus Cristo, e que viver no pecado vai me levar à morte, vai me levar ao inferno. Então isso não é suficiente para mim. Eu preciso que Deus faça um sinal, eu preciso que Deus faça algo extraordinário para que então me submeta a Deus. Só que isso, irmãos, está errado. E Jesus disse que para eles nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal do Filho do Homem, a não ser o sinal de Jonas, né? Jonas passou 3 dias na baleia, Jesus passou 3 dias morto, assim como Jonas também ressurgiu, Jesus também ressurgiu. Então, o que Jesus está querendo dizer é, vocês lembram de Jonas? Que maravilha que foi, né? Que glória que foi. Deus deu uma ordem para ele fugiu, e ele então percebeu que o problema era ele, falou com o pessoal lá, jogou ele no oceano, e a baleia veio e engoliu ele, e depois a baleia cuspiu ele em Nínive, né? Perto lá de Nínive. Olha que glória, né? Olha que poder, olha que maravilha, olha que sinal é esse, que poder é esse, que glória é essa. Imagina Jonas contando esse testemunho, rapaz, esse é um de Deus mesmo. Nossa, que maravilha, Deus é poderoso. Só que Jesus falou para os judeus, eu sou maior que Jonas, o meu sinal é maior do que Jonas, eu sou maior do que ele. Glória a Deus. Então o poder que vocês querem está em mim, né? Vocês querem poder, vocês querem sinal, eu sou o sinal. Vocês querem uma revelação, vocês querem que eu mostre a vocês, mas eu sou o que vocês estão querendo. Então o sinal que eles estavam pedindo, Jesus está falando assim para eles, eu sou esse sinal. Eu nasci de uma virgem, eu nasci numa manjedoura, eu estou caminhando e estou fazendo tantas coisas, e tudo que eu falo vocês sabem, vocês percebem que é verdade, mas vocês não querem saber da verdade. João 3 inclusive fala sobre isso. O que condena o mundo é que a luz veio aos homens, a luz veio, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, eles queriam poder, e Jesus falou, eu sou o poder. Eles queriam um sinal, e Jesus falou, eu sou o sinal, eu sou o Messias. Então aquilo que havia sido prometido por tanto e tanto tempo, por tantos e tantos homens, chegou, se cumpriu, eu sou o sinal, que é maior que Jonas. Vocês querem saber de sabedoria? Então vocês querem saber. E aqui em Coríntios, né, Paulo fala sobre o poder, o sinal que os judeus querem, e também fala da sabedoria que os gregos querem, que o mundo quer. E Jesus fala, Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Amém, irmãos? E Jesus fala, eu sou maior que Salomão. Então vocês querem sinal, eu sou o sinal. Vocês querem sabedoria, lembra de Salomão, o homem mais sábio que já existiu? Eu sou maior que Salomão também. E aqui, irmãos, nós voltamos para 1 Coríntios, onde nós lemos. No versículo 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. E eu falei que hoje nós vamos aprender sobre a suficiência de Jesus Cristo. Nós temos que entendermos que Jesus é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Se você quer sinal, se você quer poder, se você quer ver a glória de Deus, Jesus Cristo é Ele. Ele é tudo que nós queremos de mais extraordinário que possa existir, é Jesus Cristo. Não tem milagre maior do que Jesus. Não tem obra maior, mais perfeita
Não tem sinal mais perfeito, mais glorioso do que Jesus. Um Deus que se fez homem. Um Deus que se vestiu de pele humana, nasceu de uma virgem, que andou pela terra, fez milagres, sinais, prodígios, mas mais do que isso, nos amou. Mais do que isso, levou sobre si as nossas enfermidades. Obrigado. Levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado. Não há milagre maior que esse. Não há sinal maior que esse. Não há nada maior do que isso. Um Deus que se faz homem por amor a pessoas como eu, que sou falho, pessoas como você, que é cheio de problemas. Não há sinal maior que esse, irmãos. Então nós temos que olhar para Cristo e entender que Cristo é suficiente. Aqui também Paulo fala, no versículo 22 mesmo, né? Os judeus pedem sinais milagrosos. Então os judeus só vão crer em Deus mesmo, só vão crer que Jesus é o Cristo se eles verem maravilhas, sinais, prodígios. Mas não adianta, irmãos, não adianta. Quantos milagres você talvez já presenciou? Quantos milagres Jesus não fez? Quantas coisas Deus já não fez na sua vida? Quanto sufoco você já não passou? Quantas noites mal dormidas? Quantas decepções, quantas tristezas, e quantas vezes Deus te tirou desse lugar? Quantas vezes você entrou num buraco profundo e você não via saída dali? Não tinha para onde, não tinha o que fazer. Deus te arrancou de lá e hoje você está aqui. Mas nós somos ingratos, nossa memória é curta, e daqui a pouco você vai estar de novo duvidando de Deus. Mas se Deus fizer agora, sim, agora eu vou me dedicar. Então, sinais, irmãos, não faltam na sua vida. Milagres não faltam na sua vida. É só você olhar um pouco para trás. Onde é que você estava, onde é que você está hoje. Coisas que você passou que você não via sair e você está aqui. Então, sinais Deus tem nos dado grandiosamente. Em grande medida. Tem aquele louvor que fala, né? Vou contar as bênçãos do Senhor, né? 1, 2, 3, não tem mais o que contar, que é muita coisa. A gente tem que ser sincero, irmãos. Sincero, olhar para nós que não era para nós estarmos aqui. Não era para você estar hoje aqui ouvindo essa palavra, não era para você estar aqui louvando a Deus. Não era para você estar aqui. Não era para eu estar aqui. Tinha pessoas melhores para estar aqui. Tinha pessoas talvez mais corretas para estar aqui. Mas a graça tem se manifestado na minha vida. E na vida de cada um de vocês também. Então não falta sinais, maravilhas para nós contarmos. Só que isso não é suficiente, irmãos. A gente sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter outra coisa para resolver. Sempre vai ter alguma coisa. E se nós ficarmos dependendo de milagres, de sinais, de maravilhas, isso é horrível, irmãos. Porque Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Imagina você ser casado com alguém e você só corresponder se alguém fizer exatamente aquilo que você quer. Se você fizer assim, então eu vou fazer aquilo que você pede para mim. Com Deus não é assim, irmãos. Deus não negocia conosco. Eu vou te abençoar aqui, vou te curar aqui, então você me obedece ali. Não é assim que funciona, irmãos. Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Ele é eterno, Ele é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós é que precisamos dEle. E Ele deve ser suficiente nas nossas vidas. Então, aqui Paulo fala que os judeus pedem sinais milagrosos. E os gregos procuram sabedoria. E aqui, irmãos, eu percebo que muitas vezes nós estamos deixando a sabedoria do mundo, que é loucura para Deus, mas uma sabedoria para o mundo que dá certo. Nós temos, né, hoje algo que se chama pragmatismo. Isso significa fazer o que dá certo. Não importa se é o certo, mas se dá certo a gente faz. Então, o que a gente pode fazer para encher a igreja? Vamos fazer alguns eventos, algumas festas, vamos tocar uma música diferente, vamos ter uma abordagem diferente, para que as pessoas venham. Então, nós olhamos para o mundo e vemos aquilo que dá certo no mundo. E começamos a fazer, talvez, a igreja um negócio. Porque nós queremos que vocês venham, nós queremos que vocês se sintam aconchegados, nós queremos que vocês se sintam bem aqui. E talvez, para isso, nós temos que, talvez, adulterar um pouco o Evangelho. Tirar um pouco das coisas do que o Evangelho diz. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Que se não fosse Cristo, se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício que Ele ofereceu por nós, Ele se ofereceu em nosso lugar, se não fosse Ele, nós estaríamos no inferno hoje.
com justiça. Nós merecemos ir para o inferno, mas Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço por mim e por você. Então, irmãos, os gregos, né? O mundo quer sabedoria. Como é que você vai fazer para me convencer? Que argumento você tem? E é claro que nós temos que estar prontos para responder a razão da nossa fé. Mas, irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade. Jesus salva ainda. E Ele é suficiente, a gente não precisa de artimanhas mundanas. Glória a Deus, amém. A gente não precisa virar um coach, a gente não precisa virar um incentivador aqui, que tudo vai dar certo na sua vida, tudo que você fazer vai dar certo, não sei o que lá. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso, nós precisamos de uma pessoa, que é Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então, uns querem a sabedoria, outros querem o poder. E Paulo fala aqui no versículo 24, se não me engano. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Aleluia. E a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, Paulo aqui ele resume toda a humanidade. Ou tem judeu ou tem grego. Ou é de Deus ou é do mundo. Então, aqui Paulo resumiu toda a humanidade. E Paulo fala assim, olha, os religiosos, os homens que se dizem de Deus, querem sinais, querem milagres, senão não servem a Deus, senão não buscam a Deus. E os gregos, o mundo, quer sabedoria, quer o conhecimento, quer ser convencido através de argumentos. Irmãos, não faz sentido Deus se fazer homem. Não faz sentido Deus, o Deus que nós conhecemos, que é todo poderoso, que criou o universo todo e sustenta o universo todo pelo poder da palavra dele, se fazer homem. Não faz sentido isso. Isso é realmente loucura. É loucura para o mundo. Quando nós assistimos algum filme, alguma série e se trata de heróis, os heróis são poderosos, são indestrutíveis, não é verdade? São invencíveis, eles têm super força, têm, sei lá, voa, é rápido, não sei. Os caras é forte, né? Os caras é poderoso. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sangrou. O nosso Deus, nosso Salvador, Ele venceu na cruz. O nosso Deus, o Deus que nós cremos, que nós servimos, se humilhou e foi humilhado pela humanidade. O nosso Deus que é poderoso, que é o nosso Salvador, aquele que nós dedicamos toda a nossa vida, chorou, apanhou, sangrou nas mãos de homens. E então os gregos olham para isso e falam, mas que é isso? Que Deus que é esse? Um Deus que apanha? Um Deus que é cuspido na cara e não fala nada? Um Deus que se humilha, um Deus que é humilhado? Não faz sentido esse negócio aí. Só que aqui fala, irmãos, que a sabedoria de Deus, que é loucura. Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 25. Porque a loucura de Deus, isso é loucura. Como assim? Deus que se faz homem, se veste. Nossa, se você pudesse escolher, você seria humano? Eu queria ser anjo. Ia voar, ia me teletransportar, sei lá, fazer um negócio muito doido aí. Maravilha. Mas Deus se fez homem, irmãos. Isso é loucura. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. O nosso Deus se fez fraco. E a fraqueza dele é mais forte do que qual força humana. Ele teve força suficiente para apanhar e ficar em silêncio. Ele teve força suficiente para, mesmo sendo Deus, não considerar que ser Deus era algo que devia apegar-se. Mas o Deus que nós servimos, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele que tinha todo o direito, Ele que estava certo em todo o tempo, não se importou com isso. Por minha causa, por sua causa. Porque nós temos tantos problemas e nós somos problemáticos, nós somos teimosos, arrogantes, soberbos, prepotentes, nós somos invejosos, nós somos tantas coisas ruins. E Ele veio para nos mostrar que é possível vencer o pecado, sendo homem. Que é possível dizer não para o pecado. Que é possível vencer o mundo. Que é possível ser fiel a Deus. Que é possível servir a Deus. Com amor, com dedicação, com a fé que vale a pena fazer isso. Então, irmãos,
A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Glória a Deus. E nós temos que aprender a ser fraco, como Deus foi, quando esteve aqui entre nós. Você não precisa ser o dono da razão. Você não precisa ser certo em tudo. Você não precisa ser o dono de todas as coisas. Você não precisa mostrar que você é homem. Não, vou mostrar que eu sou homem de verdade. Vou mostrar que eu sou mulher de verdade. Vou mostrar que eu sou eu que mando aqui. Vou mostrar que... Enfim, irmãos, nosso Deus foi como ovelha muda ao matador. Nosso Senhor venceu na cruz e nos chama também para irmos para a cruz. Como eu falei, eu creio que nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Hoje nós temos tantas técnicas, tantas coisas, então tem a exegese que é importante, tem a homilética, tem a hermenêutica, tem tantas coisas, tantas regras que hoje nós temos que seguir. E às vezes nós conseguimos seguir as regras, mas nós não temos às vezes nada de Deus. Às vezes a gente prega bem, fala bem, mas Deus não está aqui. Deus não está em nós. E às vezes chega um irmão que não sabe nem ler direito e fala Jesus, sarva, com ele Jesus salva mesmo. E às vezes com a gente que está tudo equipado, né, tudo preparado. Por exemplo, irmãos, lá naquele tempo, com os discípulos, não tinha tudo isso que nós temos. Não tinha todo esse aparato que nós temos aqui. Hoje a gente está gravando a transmissão, vai mandar lá no YouTube depois e tudo mais, então a gente tem tudo isso aqui preparado. A gente não faz às vezes 1% do que aquele povo fez. Sem microfone, sem rádio, sem televisão, sem nada disso. A única coisa que eles tinham era a Bíblia, era oração, era jejum, era o Espírito Santo. E hoje talvez nós estamos descartando tudo isso para ter mais do mundo. Então vamos comprar um som melhor, vamos fazer uma música melhor, vamos fazer tudo melhor. Mas o que de mais melhor realmente nós temos que fazer como igreja, como servos de Deus, talvez é largar tudo isso. É por um tempo talvez abandonar tudo isso. E se prostrar diante de Deus. E reconhecer novamente que é Deus que salva. Não é minha pregação. Não é as minhas técnicas. Não é eu que faço. Não é a minha pronúncia, minha forma de falar, minha eloquência, não é isso que salva. Não é a forma como eu aplico a mensagem, não é isso que salva. O que salva é Jesus Cristo. O que salva é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não sou eu, não é... E Paulo fala que ele mesmo, quando foi a Corinto, ele não pregou com palavras de persuasão. Ele não pregou com palavras de sabedoria, eloquência, nada disso. Porque ele tinha tentado fazer isso um pouco tempo atrás, na Grécia, e não deu certo para ele. Não surtiu efeito. Porque o que ele precisava não era debater com os filósofos na mesma altura. O que ele precisava talvez era realmente baixar a cabeça e falar: eu creio em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é um Deus que se fez homem, nasceu de uma virgem, andou pela terra, e como João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ele mesmo disse, ele é o pão que dá vida, ele é água. Então, irmãos, é Jesus. Nós precisamos voltar a olhar para Jesus Cristo. Que você possa entender que o milagre que você precisa, que o sinal que você precisa já aconteceu. Jesus Cristo veio na terra, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é suficiente, irmãos. Isso é suficiente. Claro que se eu tiver um problema, ele vai resolver, ele pode resolver. Se tiver uma enfermidade, ele pode curar. Se tiver algum problema, ele pode resolver. E nós oramos por isso, nós buscamos por isso. Não é errado isso. O errado é quando nós queremos negociar com Deus. Se o Senhor fizer um milagre, então eu vou te servir. Não é assim, professor, irmãos. Ele já fez o milagre, ele tinha que fazer. Ele já deu o sinal que tinha que dar. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, por amor a você. E às vezes você trata isso como se isso não fosse suficiente. Toda vez que você cogita abandonar a fé, toda vez que você cogita não servir mais a Deus, não ir na igreja mais, porque está com algum problema, porque Deus talvez não curou alguém que você queria que ele curasse, porque talvez Deus não tratou o que você queria que ele tratasse, talvez porque sua casa está caindo aos pedaços, não sei, e você quer um sinal e sinal Deus ainda não deu, você fala: mas acho
acho que não vou nem mais servir a Deus. Ele nem se importa comigo. Ele nem quer saber de mim mais. Não ouve as minhas orações, não atende as minhas orações. Você está dizendo que Jesus Cristo vir morrer por você não foi suficiente. Não é bom o suficiente. Que falta dinheiro na sua conta. Que falta conforto na tua casa. Que falta paz na sua casa. Sei lá. Irmãos, se Jesus Cristo não é suficiente, esquece. Não tem nada maior que Ele. Não tem nada mais excelente que Ele. Se Jesus para você não é suficiente, se Ele morrer por você no seu lugar, pagar a sua dívida, não é suficiente, não faz sentido nós estarmos na igreja. É melhor nós irmos lá para o mundo e buscar outra coisa, porque o que Deus tem para nós é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O que Deus tem para nós, irmãos, é o Filho. Nós precisamos voltar, olhar para Jesus e entender que Jesus é tudo o que eu preciso. Amém. Jesus é suficiente. Eu não preciso de revelações novas. Eu não preciso de uma estratégia nova. E talvez, eu acho que esse é o problema, talvez, de nós hoje em dia não conseguimos ser tão eficientes lá fora. Porque nós estamos levando talvez técnicas, talvez, sei lá, coisas que nós talvez aprendemos na faculdade, ou com algum teólogo. Então nós levamos tantas coisas para as pessoas e esquecemos de levar Jesus para as pessoas. Então a gente segue, tem introdução e tem um meio, não sei o que lá, e você usa a homilética, você usa isso, você usa aquilo, e você tem que também saber de biologia, sociologia, não sei o que, tem a psicologia, um monte de coisa, que talvez é válido. A gente leva todas essas coisas, mas não está levando Jesus. Então a gente, às vezes, fala tantas coisas e não fala um versículo. E eu penso, posso estar errado, creio que não. Eu penso que a gente pode falar coisas maravilhosas, coisas bonitas, coisas talvez de homens de Deus, mas não está na Bíblia. Eu penso que a gente não está pregando o Evangelho. E talvez por isso que a gente não está sendo tão eficiente lá fora. Porque a gente fala do fulano de tal, do irmão tal, do pregador tal, do livro tal, da pessoa tal. Cadê o versículo? Cadê a Bíblia? Cadê a palavra de Deus? Talvez, irmãos, nós estamos assumindo inconscientemente que o que o irmão tal falou, que o livro tal falou, que tal pessoa tal, enfim, é mais importante ou é mais sábio do que o que está nas Sagradas Escrituras. E se é, então é uma coisa errada. Nós não conhecemos Deus de verdade. Nós não conhecemos Jesus de verdade. Nós, às vezes, sem pensar, ousamos agir de uma forma como que se Jesus estivesse realmente ultrapassado. Como que se Deus realmente fosse lá para aquele tempo de trás. Agora é diferente, nós temos que usar técnicas diferentes. Porque o mundo e as pessoas são diferentes. Pode até ser que o mundo seja diferente, as pessoas são diferentes, mas Jesus não é diferente. Jesus é a resposta para o mundo. Jesus é a solução para o mundo. Jesus é tudo que o mundo precisa. Nós precisamos voltar a levar Jesus para as pessoas. Talvez nós precisamos voltar a ser simples. Talvez nós precisamos voltar a nos despojar de tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido. Que talvez dá certo, mas que talvez não é o certo. É verdade que muitas igrejas, não sei se aqui é assim, mas muitas igrejas estão cheias de pessoas. Talvez essas muitas pessoas, poucas, vão para o céu. Como assim? Isso, irmãos, quer dizer que às vezes o que a gente está fazendo para atrair as pessoas para a igreja, as pessoas vêm para a igreja, cultuam, mas essas pessoas não nasceram de novo. Essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Essas pessoas lidam com Jesus como, sei lá, um cara legal, um amigo, tratam Jesus como alguém que, como os judeus, por exemplo, mestre, é mestre, mas eu quero um sinal. Ou seja, as pessoas hoje às vezes vêm na igreja, tem muitas igrejas que são assim, Jesus mesmo fala isso, que são muitos os que entram pelo caminho largo, são poucos os que entram pela porta estreita. Ou seja, Jesus fala que infelizmente muitos vão para o inferno. Dentro da igreja. Dentro da igreja, irmãos. Jesus disse que naquele dia muitos, ele não fala poucos, ele fala muitos, naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, eu profetizei, eu fiz milagre ainda. Senhor, eu expulsei demônios.
Ou seja, irmãos, milagres, sinais, maravilhas, não é tudo. Jesus é tudo. Jesus é o que realmente responde aquilo que nós necessitamos. Amém. Louvado seja, Pai. Você não precisa de um sinal novo. Você não precisa de um milagre novo. Glória a Deus. Você só precisa reconhecer que Jesus Cristo é suficiente. Amém. Você não precisa de teorias modernas. Você não precisa de filosofias novas, de estratégias, de argumentos novos. Você precisa voltar para as Escrituras. Leia a Bíblia e ver que Jesus é maravilhoso. Ver que Jesus é o Filho de Deus. Ver que Jesus é Deus. Ver que Jesus nos salva. E só Ele pode nos salvar. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, nos voltar à simplicidade do Evangelho. Que é realmente simples, irmãos. Nós somos pecadores. Nós merecemos a morte. Merecemos o inferno. Mas Deus, por tanto nos amar, mas Deus, por tanto te amar, enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer no seu lugar. Ele, sendo Deus, por te amar, preferiu morrer no seu lugar, para te dar vida eterna. Ele veio, Ele morreu, Ele pagou o preço. Em Isaías está escrito que Deus teve prazer em fazer aquilo com Jesus, porque Ele não era Jesus. Ali era para ser eu, ali era para ser nós na cruz. Deus teve prazer naquilo, porque ali Deus estava fazendo justiça, Deus estava matando, destruindo o pecado. Só que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia. E porque Ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Daqui a pouco, em Romanos 3, se não me engano, Paulo fala que a noite está quase acabando. O dia logo vem. Ou seja, irmãos, o mundo está passando. Nós estamos vendo sinais acontecendo. O que Deus falou, Jesus falou, se cumprindo. A única coisa, irmãos, que nós temos que fazer é guardar a nossa fé. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer firme. Aquele que permanecer firme, dar-te-ei a coroa da vida eterna. A única coisa, irmãos, não fique se preocupando com o mundo e com as circunstâncias que estão difíceis. Se ocupe, se preocupe, se atente no fato de que Jesus está voltando, de que você faz parte do corpo de Cristo, que você faz parte da noiva de Cristo, e que Ele vem te buscar, mas você só vai se suas vestes estiverem brancas. Você só vai se você realmente entende que Jesus não é só mais uma pessoa legal, não é só um profeta, Jesus não é só alguém que faz milagres, Jesus é Senhor. Jesus é dono. Glória a Deus. Jesus exige que nós nos submetemos a Ele. Quem quiser, venha. Mas se for vir, negue-se. Tome a sua cruz e me siga. Ou seja, irmãos, o Evangelho é simples e exige de nós uma resposta. Sim, o Senhor é meu Senhor, eu vou te servir. Ou não. Não é suficiente para mim. E querendo ou não, todos os dias nós estamos dando essa resposta para Deus. Sim, Senhor, o Senhor é suficiente na minha vida, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Ainda que eu morra, eu vou te seguir. Ainda que eu perca todas as coisas, não terei perdido nada, porque tudo que eu tenho é o Senhor. Ou não, Deus, eu tenho outras preocupações, tenho outras prioridades, vou deixar para depois. É assim que nós fazemos, irmãos, diariamente. Diariamente nós estamos indo para Deus. O Senhor é tudo para mim ou não? O Senhor não é tudo para mim. Eu tenho outras prioridades. Então, irmãos, como Paulo fala, os judeus procuram sinais. Jesus falou, eu sou o sinal. Os gregos procuram sabedoria. E Jesus fala, eu sou maior que Salomão. O homem mais sábio de Deus nessa terra. Eu sou a sabedoria de Deus escancarada. Eu sou o plano perfeito de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, irmãos, Deus sabia que você ia errar. Deus sabia que você, infelizmente, por suas fraquezas, pelas circunstâncias, você ia falhar, você ia pecar, e por conta disso você mereceria o inferno. Por conta disso Ele teria que, por ser justo, te mandar para o inferno. E por saber todas essas coisas, Ele tinha um plano perfeito. Eles vão errar, eles vão ter que ir para o inferno, eles vão ter que morrer. Mas eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução. Eu vou enviar meu filho, e meu filho vai pagar esse preço.
meu filho vai morrer essa morte. Meu filho vai sofrer no lugar deles. Então eles vão crer no meu filho. Eles vão se submeter ao meu filho. Eles vão se entregar a Jesus Cristo. Vão ser salvos. E nós vamos viver eternamente juntos. Essa é a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Tinha um problema, o problema do pecado. Esse problema tinha que ser resolvido. Como que se resolve essa questão? Eu amo vocês, mas vocês pecaram, vocês têm que ir para o inferno. Eu tenho que ser justo. Como é que eu resolvo isso? Ele preparou o Cordeiro. Ele preparou o Filho. Ele preparou Jesus Cristo. Ele sabia que você ia fazer o que fez. Mas já tinha resposta, já tinha solução já. Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é suficiente. Deus sabe, como o pastor falou aqui no começo do culto, Ele sabe de todas as coisas. Do passado, do presente e do futuro. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe que você vai fazer besteira. Mas Ele já preparou o Cordeiro. Ele já preparou tudo. Para que nós possamos simplesmente, irmãos, reconhecer Jesus. Sem o Senhor eu não sou nada. Jesus, eu não preciso dos gregos, não preciso dos filósofos, eu não preciso da psicologia, da sociologia, eu não preciso dessas coisas, Jesus. Jesus, não preciso também de sinais, não preciso de milagres, não preciso mais, Jesus, que o Senhor me cure, que o Senhor me liberte, não preciso mais, Jesus, que o Senhor transforme em nada, Jesus. Porque o Senhor se deu por mim. Porque o Senhor pagou a minha dívida. O que mais eu vou pedir para o Senhor, Jesus? Por que eu vou ficar brigando com Deus? Se o Senhor fizer, então, Ele já fez, irmãos. Jesus é suficiente. Então que nós possamos olhar para Jesus com esses olhos, de que eu não preciso de mais nada. E quando nós temos contentamento em Jesus, quando nós temos contentamento em Deus, todas as outras coisas, irmãos, se resolvem. Quando eu tenho contentamento em Jesus, quando eu vejo que Jesus é suficiente, eu começo a olhar para as atitudes dele, consequentemente, eu vou começar a imitá-lo. Eu vou começar a obedecê-lo. Não há peso, irmãos. Não deveria ter peso em obedecer Jesus Cristo. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele passou por sua causa, por sua culpa. E a gente às vezes reluta em perdoar alguém que nos feriu. Reluta em baixar a cabeça. Reluta. E deixa às vezes o ego falar mais alto, o orgulho falar mais alto, a raiva falar mais alto. Olha o que o seu Senhor fez. Olha o que Jesus passou. Ele foi cuspido na cara dele. Ele apanhou. Ele estava certo em todas as circunstâncias. Ele não abriu a boca. Ele não reivindicou nada com Deus. Se ele tivesse reivindicado algo com Deus, nós estaríamos mortos hoje. Ele foi até o fim, irmãos. Então, às vezes você tem algum problema, e não sei, às vezes é perdão, às vezes é alguém que te feriu, sei lá, às vezes é mágoa, ressentimento, não sei. Todos nós temos algum tipo de problema. Mas eu sei que se você verdadeiramente, sinceramente, olhar para Jesus Cristo, você vai ver que não faz sentido você nutrir essas coisas. Não faz sentido você nutrir nada dessas coisas. Deus morreu a sua morte. Pagou o preço que era para você ter pago. Ele perdoou você do imperdoável. Por que você não pode perdoar também? Irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.